Olá, gente, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que vocês vejam o vídeo. Eu espero que vocês realmente estejam vendo, né? Eu os faço esses vídeos para ajudá-los, né? É um incentivo para que vocês leiam o livro, estudem. Eu sei que não é a mesma coisa, né? Estudar online não é a mesma coisa como é presencial, mas é a forma que nós temos que nos adaptar por enquanto. Então, vamos levar isso a sério, né? Nós vamos aí continuar com Helena, agora os capítulos 7, 8, 9 e 10, ou seja, 4 capítulos, se eu não me engano era 4, né? Bom, então nós vamos dar prosseguimento a esse romance e ver o que está acontecendo com Helena, Estácio, Dona Úrsula, Camargo, o Dr. Camargo, o que ele é implicante, será que já dá pra gente saber qual é a implicância dele com Helena, né? Se Dona Úrsula vai ceder aos encantos da sobrinha recém-chegada e assim por diante, tá? Então vejam, antes eu quero dizer para vocês que eu vou continuar normalmente a ler o livro com vocês, os capítulos, fazer os vídeos, e toda vez que nós lermos os vídeos ou nós lermos os capítulos, eu vou sempre fazer um vídeo sobre referentes a eles e vai haver sempre um formulário sobre o livro nas aulas lá online. Então vocês, antes de eu postar o vídeo para que vocês assistam, vocês vão responder as questões dos capítulos, porque supõe que vocês já tenham lido. Os vídeos que eu faço é só para ajudá-los, né? Então vocês têm que ter lido os capítulos antes, tá? Isso nós vamos até terminar de ler o livro. Eu já vou iniciar com vocês essa semana a escola literária realista, porque o que nós tínhamos que falar sobre o período romântico já foi dito e agora nós estamos fazendo análise de uma obra. Como eu disse para vocês, não tem como eu falar de uma escola literária e nós não estudarmos uma obra. Seria inválido todo o estudo, tá? Então tem que ter. Agora no realismo, quando nós entrarmos, nós vamos ainda trabalhar com Machado de Assis, mas não mais um romance, né? Vamos trabalhar contos, que é mais curto, dá para ler mais de um, dá para fazer um trabalho interessante a respeito, tá? Então vamos aqui continuar com Helena, eu espero que vocês estejam gostando da leitura. Como eu disse para vocês no início, para mim é eu estou revisitando esse romance. Na verdade, eu mal lembro dele, assim, não lembro dele, tá? E é interessantíssimo lê-lo agora novamente, né? Só que assim, obviamente, como eu disse pra vocês, o romance romântico, ele tem umas partes que me deixam assim intrigada, meio boba, sabe assim, que me deixa meio puta. Porque eu não tenho mais a mesma paciência de antes, né? Como eu disse pra vocês, a maioria desses livros eu li quando eu era adolescente, então eu gostava muito de ler, como gosto até hoje. E eu comecei lendo esses tipos de livro, né? Comecei lendo esses tipos de livro. Então foi A Pupila do Senhor Reitor, muito bom também. Eu li Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo. E assim foi a minha leitura, né? O meu universo foi se preenchendo. Com esses autores que para uns é muito chato, que a leitura é muito difícil. Mas vejam, na época que eu era adolescente já era, porque o vocabulário não muda. A gente está falando do século XIX, né? Então não mudou aquele vocabulário. Então era difícil, mas eu continuava lendo porque eu gostava, né? Então é gosto, né? Então agora vamos dar aí prosseguimento aos próximos capítulos. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. A minha intenção é que vocês aprendam, né? Não estou tentando outra coisa além disso. Eu parto do princípio que eu tenho que encontrar um jeito de chegar até vocês. E o meu jeito de chegar até vocês é esse, né? Nós temos lá as nossas reuniões online, né, para discutir bastante coisa, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Então, o vídeo, ele ajuda, é como se eu estivesse próximo a vocês, né? Então, quando você já tem assistido o vídeo, a aula já flui. Não agora, né, dos capítulos dos livros, que eu espero que vocês leiam antes para responder o formulário, mas os das aulas, que eu já vou fazer uma a respeito do realismo. Mas vocês tendo lido, já facilita a nossa interação, você já tem dúvidas, já dá para interagir melhor, tá? Então, vamos aí dar prosseguimento. Então, vamos começar aqui de novo, tá, gente? Eu tô usando aqui como fundo a imagem aí desse mangá, né, dessa adaptação, que é interessantíssimo, procurem, que vocês vão gostar. Então, vamos lá. O que acontece nos próximos capítulos, né? O que a gente tem aí no capítulo 7, né? Então, Helena, lembrem que no capítulo 6, Helena tinha saído para cavalgar com o irmão.
E no finalzinho desse capítulo ela tinha dito que quando o irmão tivesse dúvidas a respeito de qualquer coisa relacionada a ela, que ele perguntasse diretamente a ela, né? Não ficasse receoso de perguntar nada. Quando ela chega em casa, né, com o irmão depois da cavalgada, ele quer que ela explique o que ela quis dizer com aquelas palavras. Só que Helena não quis mais tocar nesse assunto. E quando ela chega, a dona Úrsula recebe eles dois, então aquela menina moada, meio triste lá do finalzinho do capítulo 6, muda completamente, né? Fica mais jovial, né? Mesmo porque tá perante aí a dona Úrsula, então ela fica mais jovial. E, aproveitando esse momento, a Helena foge pro quarto para fugir desse inquérito do irmão. O Estácio resolve ter uma conversinha particular com a tia. Então, ele quer que a tia trate a menina melhor, tente se aproximar de Helena para que a menina possa se abrir com a tia, né? E falar sobre o que ela está sentindo. Claro que ele está fazendo isso porque ele ficou comovido com o que a menina disse lá atrás. Só que a dona Úrsula, o que faz, né? Ela até admite que está gostando da Helena, que está começando a apreciar, mas assim, ela não quer essa afinidade muito profunda. Né? Ela tá gostando da menina, mas mais por conveniência, porque ela já é uma senhora de idade, ela precisa de uma mulher ali para ajudar, entre aspas. Então é mais por isso. Ela vai tentar fazer o que o sobrinho tá pedindo, mas ela não dá certeza. É claro que o Estácio, ele tá comovido, né? Ele tá curioso também, né? Porque a menina mostrou um semblante totalmente diferente do que ela costuma apresentar em casa, que é mais alegre, mais jovial, ou seja, é como se ela usasse uma máscara escondendo as tristezas, né? Então ele quer se aproximar, quer que a tia se aproxime, quer que a menina se abra. E a tia diz que vai tentar. Nesse capítulo, o doutor Camargo volta a aparecer. Né? E ele tá lá numa conspiração com o padre Melchior e a dona Úrsula, porque ele quer o quê? Que o Estácio se envolva na carreira política, né? Então, ele vai tentar convencer o rapaz a fazer parte, né, ser um deputado, a fazer parte dessa vida política. Só que o Estácio, logo de cara, ele não gosta dessa ideia, o que já desagrada o Dr. Camargo logo de cara, mas ele disfarça e vai tentar convencer. O que eu achei interessante desse livro é assim, tudo bem, a gente percebe aí que o Dr. Camargo era muito amigo da família, do próprio Estácio, mas assim, meio intrometido, não? Não é porque ele é amigo que ele precisa estar lá interferindo na vida do rapaz, como se ele tivesse o direito de decidir sobre o futuro do rapaz. Porque você vai lendo o capítulo e é justamente isso que ele tenta, né, fazer. Ele tenta levar o menino para essa vida, o rapaz, como se fosse um pai, sei lá, sabe? Então, o Dr. Camargo, pra mim, é intrometido, né? Ele quer, né, que o rapaz a todo custo, tendo competência ou não, siga essa carreira política, né? E o Estácio não quer, ele é firme na proposta dele, explica. Só que assim, o Estácio tem uma alma muito boa, ele não quer que isso vire uma confusão. Então ele fala o que pro Camargo? Que vai pensar e tal, mas ele já tá resoluto, ele não vai fazer parte, tá? Só que assim, ele ainda vai insistir bastante, né? O Dr. Camargo, vocês viram lá na descrição do início dos capítulos do livro, que ele é descrito como um homem calado na dele. Só que, por exemplo, falar sobre política, falar sobre essa vida que ele imagina pro rapaz, é algo que anima ele. Então o que ele faz? Tá tagarela. Tudo que ele não fala, né, ele tá falando agora. Porque tem essa paixão, tem a política aí pra motivá-lo, né? Ele diz que vai pensar, vai consultar algumas pessoas que ele acha importante a respeito do assunto, o Estácio que diz isso, para ver se eles concordam, que opinião eles têm a respeito dessa ideia dele fazer parte da política. Então as pessoas que ele diz que vai consultar é o padre Melchior e a Helena. Como o doutor Camargo observa, né, ouve na verdade, o nome da Helena, ele já fica meio puto da vida, porque ele quer saber por que agora a opinião dessa menina é relevante. Só que ele disfarça, né? Ele não é besta, ele não vai mostrar a cara dele de insatisfação pro rapaz. Então ele esconde essa cara de insatisfação aí. Mas ele já fica com aquela coisa intrigada. Por que agora a opinião dessa menina é relevante, né? E o Estácio diz pra ele que ela tem uma inteligência, né? Que ela tem umas reflexões interessantes.
Então veja, outra característica das personagens românticas, né? Elas sabem de tudo, elas são inteligentíssimas, elas têm poder de assimilação, então elas podem opinar sobre quase tudo, ou tudo, né? É bem característico. Se vocês pegarem as personagens românticas, é essa a descrição que vai ter. Elas conseguem participar de qualquer tipo de conversa, e os homens que são apaixonados por ela, não é o caso do... Ele é apaixonado como irmão. Levam muito a sério essa opinião, o que deixa o Dr. Camargo puto. Então é isso que acontece no capítulo 7. No capítulo 8, você tem o padre Melchior, já vem de encontro pro Estácio, já chamando ele de deputado, ou seja, já está a par de tudo, né? Essa ideia do Estácio ser deputado, então ele já está do lado do Dr. Camargo. Ele soube, obviamente, pela dona Úrsula, que ficou animada com a ideia dos sobrinhos ter um cargo político e tudo que isso pode alcançar, né? Nome, status, riqueza e assim por diante, né? Porque ela que abriu a boca. Só que o Estácio, o que ele diz? Não, o doutor Melchior. Porque ele acha a vida política muito truculenta. Então vejam, lá no início dos capítulos do romance, você tem uma descrição do Estácio. Ele não é esse tipo de homem. Ele é um homem reservado, calado, quieto, gosta de sossego. E ele sabe que a vida política não vai trazer isso pra ele. A vida política vai exatamente fazer o contrário com a vida dele. É isso que ele não quer. Ele quer paz, ele quer sossego, tá? E ele diz assim, que não quer ser um enfeite. Se ele tiver que fazer parte da política um dia, ele quer realmente ter um voto, ele quer ser ativo e não ser só um bonequinho lá para as pessoas ficarem manipulando, tá? Então ele quer agir. Helena, nesse caso aí, né, tá lá ouvindo a conversa como quem não quer nada e dá uma risadinha meio frouxa. Porque ela tá por ali escutando a conversa. O Estácio, observa isso daí, vai ter com a irmã, vai perguntar para ela. Ele acha que ela concorda com ele, com o fato de a vida política não ser algo para ele, tá? Só que aí ele se engana, né? Porque ela já diz o contrário. Ela diz que ele tem que aceitar, porque o pai, o Dr. Camargo, está pedindo e ele é pai da Eugênia. Ela só fala isso, mas é a primeira vez que ela fala do amor do irmão, ou seja, da Eugênia, né? Então, o que o Estácio faz? Ele decide mudar de assunto. Ele não quer discutir política com a irmã, muito menos por esse motivo. Então ele diz que política é um assunto muito pesado para ser tratada por ela, por uma alma tão pura, delicada como a de Helena. Então eles mudam de assunto e a Helena aceita isso daí, tá? O Estácio, nesse capítulo, vai ficar 2 dias em casa, arrumando as coisas dele, com a ajuda da irmã. Então, gente, outra característica das personagens românticas, elas são bem solicitas, né? Elas são solicitas, não, elas são bem prestativas. São alegres, sorridentes. Então, esses 2 dias em que ele fica lá, arrumando a biblioteca, recebendo o livro, lendo, ela tá o tempo todo ajudando ele, né? Não reclama de cansaço, nem nada. Ela tá sempre ali, auxiliando o irmão. É nesse momento em que o voto dela realmente vai ficando importante. Porque ela é importante, porque ela se faz importante. Ela tá ali presente o tempo todo ajudando o irmão, tá? Só que, neste capítulo, Eugênia e a mãe dela resolvem visitá-los lá na chácara, né? Claro, por que será, né, que a Eugênia, nesse momento, resolve visitar o rapaz? Só que dessa vez ela tava uma santa, né, gente? Ela não tava tendo aqueles fricotes, aquelas frescuradas que ela teve lá, eu não lembro o capítulo, mas ela teve lá um momento que eles tiveram uma pequena discussão, porque ela era birrenta, ela quer as coisas do jeito dela, ou seja, uma boba, né? Vamos combinar? Acha que pode tudo. E só que quando eu li o capítulo, eu achei que esse comportamento dela foi intencional. Vou me comportar e vou tentar convencê-lo de aceitar o cargo. E que é de fato que ela tenta fazer. Tá? Eles ficam horas conversando, A família, né, age de forma a deixá-los o tempo todo sozinhos para que eles tenham essa conversa. Né? E ele vai escutando, só que assim, ele tá resoluto, ele não vai fazer parte, só que ele não quer despertar aquele lado infantil da Eugênia, então ele só vai concordando, né, com o que ela tá dizendo, para que não desperte aquele lado infantil ao dizer que não aceitará o cargo ou essa intenção. A tia
depois da visita, depois que elas vão embora, e a Eugênia vai embora e chama ele o tempo todo de deputado, porque é uma tentativa de fazê-lo, de tentar convencê-lo, mas não tem nada adiantou, tá? Depois que elas vão embora, a tia a dona Úrsula fica muito doente, né? E eles ficam muito preocupados, porque né, já tinham acabado de perder o conselheiro e mais um membro da família. Só que aí a Helena tenta tranquilizá-lo, né? E diz que ela tá se recuperando, foi repousar e assim por diante, tá lá, quietinha. No dia seguinte, se eu não me engano, ele abre a janela do quarto e vê que a irmã tá lendo uma carta escondida. Percebe que ela tá lendo determinados papéis e ele deduz que seja uma carta, e pior ainda, ele deduz que é uma carta de amor, né? O que deixa ele bastante curioso, né? Porque essa curiosidade desperta realmente isso. Será que tipo de carta é aquela? Ele já leva logo pro lado do sentimento amoroso. Essa ideia deixa ele um pouco irritado, só que ele não sabe por que ficou irritado, né? Então ele tenta disfarçar, sair da janela para não ficar observando, mas tem uma hora que ele não se aguenta e vai até ela. Quando ele chega até ela, ele esconde a carta. Mas antes de chegar até lá, ele tava com ciúmes mesmo, né? Ele fica com ciúmes. Ué, como é que pode a irmã dele devotar sentimentos amorosos a alguém, né, além da família dela? É desse jeito que ele tá pensando. Quando ele vai até ela esconde a carta, o que não passa despercebido por ele, tá? E isso ele pergunta o que é, e ela resolve quer ler, né? Quando ele pergunta pra ela o que é aquele objeto que ela escondeu, aquele pedaço de papel, conteúdo, ela disse que quer ler, ele não quis. Só que ele acha que foi tão puro aquele gesto que não poderia estar escondendo nada, mas ao mesmo tempo que ele acha isso, ele também acha que pode estar escondendo sim alguma coisa. Só que ele se recusa a ler. O que só deixa o negócio mais feio, né? Ele fica mais curioso, mais enciumado, tá? E fica um clima estranho, né? O Estácio, ele se recusou a ler a carta, mas ele estava curioso e também estava aborrecido, porque ele com o conteúdo da carta, ele sabia o que tinha ali, né? E ele percebe o quê? Que Helena, depois que recebeu a carta, ela ficou entristecida. E ele quer saber por quê. Então isso deixa ele mais intrigado, ou seja, mais irritado, mais enciumado, né? E ele recebeu, durante essa tarde aí, uma carta da Eugênia, que ele, esperto que é, mostra para a irmã, né? Achando que ela vai fazer de novo, vai oferecer a carta que ela recebeu para aquele ler. Ele perdeu aquela oportunidade, perdeu, né, gente? Só que assim, Helena, ao ler a carta da Eugênia, que diz que ama ele, que se ele puder, se não puder visitá-la, que ele escreva para ela, Helena faz o quê? Helena resolve dar um conselho a ele, né? Que ele vá lá e peça ela finalmente em casamento e acabe logo com essa conversa, né? Já que eles se amam, o ideal é que se case, né? Só que o que acontece com o Estácio? Ele já não tá mais aquela animação de antes lá, vocês lembram dos primeiros capítulos? Ele já tá estranho, velho. Será que precisa mesmo? Né? Os sentimentos dele mudaram, tá? Só de tanta irmã pedir, ele resolve ir até a casa da garota no dia seguinte, tá? Mas, quando ele acorda lá no dia seguinte, tava chovendo, aí ele não foi e tal. Quando ele acorda para finalmente ir, né, ele percebe que a irmã não tem casa, que a irmã saiu, tá? E, na verdade não, gente, confundi aí, tá? Ele diz que vai, confundi os capítulos, acho que é no próximo que isso vai acontecer, sorry. Na verdade, o que acontece é assim, ele resolve fazer o que a irmã pediu e diz que vai no dia seguinte lá na casa dela para pedir a mão da menina. Só que começa a chover e ele não vai. Só que nesse dia, né, no fatídico dia que ele ia lá, a Helena tá estranha, tá triste, tá amuada. E ele fica preocupado, né? Por que que ela tá daquele jeito? Ele já associa com a carta, né? Ele já associa com a carta. O que será? Será que é o conteúdo da carta que tá deixando ela triste? Tá? Então ela tá lá e ele resolve saber por que ela tá triste. Ele vai lá e pergunta, né? Ué, o que você tem, Helena? Aí ela diz, ela fala da chuva e tal, das pessoas, que o temporal tá forte, que existem pessoas
que estão sem casa, sem moradia nenhuma e que estão passando por esse temporal e começam a chorar. Ele fica comovido, né, gente? Outra característica de personagem romântica é isso. É elas se preocuparem com tudo. Mas nesse caso aí, é bom a gente fazer uma ressalva. Realmente ela até pode estar preocupada com quem não tem moradia, mas ela também deve estar triste por alguma coisa. E o irmão fica se perguntando se é só isso mesmo. Ou será que o conteúdo da carta está abalando ela de alguma maneira, tá? Vamos aí para o próximo capítulo. No capítulo 9, é onde a dona Úrsula vai ficar muito, mas muito doente mesmo. Muito doente. E Helena, é neste momento que Helena vai conquistar a dona Úrsula, tá? É nesse momento. Porque ela vai cuidar da tia o tempo inteiro. Todos os momentos. Ela vai até se mudar pro quarto, tá? E ela é a pessoa que vai cuidar da dona Helena e é a pessoa com quem o Dr. Camargo tem que tratar a respeito de remédio, da saúde da convalescência da senhora. Só que o Dr. Camargo, ele tá emburrado com a menina, né? Vocês sabem. Ele não vai com a cara dele, ele não esconde isso. Então, os dois não se bicam. Só que eles têm que conversar a respeito da mulher. Então, é o jeito de se aturar. E a Helena é muito boa, né? Apesar dela estar sendo maltratada pelo Dr. Camargo, ela continua fazendo o que ela acha que é certo. Então, o que ela acha que é certo é cuidar da tia, então ela vai cuidar, tá? Ela cuidou de tudo. Ao mesmo tempo que ela se dedicou ao máximo à tia, ela se dedicou também ao máximo à casa. Veja, outra característica das personagens românticas, elas são fortes em tudo, elas dão conta de tudo. Então, ela cuidou da tia, cuidou da casa. A casa em nenhum momento ficou abalada com essa doença, nada desandou, tudo condou como se normalmente, como se a dona Úrsula estivesse ali dirigindo tudo, tá? Só que ela cuidou da tia, cuidou da casa, mas não cuidou de si. Outra característica de personagem romântica é isso, ela se dá para todos, né? Ela se dá muito, mas se deixa de lado. É bem característico mesmo, para mostrar exatamente esse lado de heroína, de solicitude, de bondade, benevolência, assim por diante, tá? O que ao invés, em nada, né? Mesmo que ela andasse com a roupa suja, descabelada e tal, nada deixava ela muito feia, muito pelo contrário, ficava mais bonita aos olhos dos outros e a do irmão mais ainda, tá? E ela finalmente ganhou a dona Úrsula, né? Dona Úrsula, claro, me interessaram também a véia, né? Porque ela poderia ter já recebido a menina de braços abertos, mas precisou ficar doente, precisou receber cuidados e tal, pra agora ter toda essa paixão pra ele. Bom, antes tarde do que nunca, né, gente? Vamos combinar. Então ela agora não esconde os afetos que sente pela menina. Ainda bem, né? Agora a Helena não tem que se preocupar, só tem que colocar Margarida pra encher o saco, né? Elas resolvem, Helena resolve fazer um sarau, né? E ela só vai se sobressair, ela dá conta de tudo, ela canta, quer que eles conhecem a voz. Só que ela também quer que a Eugênia se destaque, então ela vai fazer a Eugênia tocar lá piano, né, tal. O doutor Estácio, né, tem um momento lá do capítulo que ela pede, ela diz que lá, a Eugênia com mais dois rapazes conversando, dizendo o quanto ela é bonita. E o Estácio olha assim, não sente nada, nem ciúme, nem nada. Ele diz que a beleza da Eugênia é comum. Né? Existem como se a beleza dela fosse só mais uma, né? Então pra ele tanto faz, né? E a Helena continua insistindo com essa ideia do casamento, mas ele a todo momento tá mais arredio, tá? Ele não quer mais falar nesse assunto de casório, tá? Ele tá evitando ao máximo falar sobre isso. Tá? Só que assim, como ele havia prometido pra Helena, ele vai, no primeiro dia do ano, pedir a menina em casamento e fazer essa visita. Só que nesse dia, antes de ir até a Eugênia, ele descobre que a Helena saiu com o Vicente. Lembra lá o Vicente, o escravo, que na minha opinião tem uma quedinha pela Helena. Eles resolvem sair, ela saiu com o escravo. E o Estácio não gostou nem um pouco da ideia, tá? Nada, não gostou nada. Quando a Helena volta, ele tá bravo com ela, né? E vai ficar o dia todo emburrado, fazendo aquele doce, né? O que vai deixar a menina triste, porque ela não sabe por quê, né? Ela não sabe por que ele tá emburrado. Ele questiona a tia, né? Se era conveniente mesmo ela sair com um rapaz, mesmo sendo escravo, né? Quando a Helena volta, ela é mal recebida assim por ele tá emburrado, e como eu disse pra vocês, vai ficar
o tempo todo trancado. Só que ela não entende, então ela vai perguntar pra ele o que ele tem. É nesse momento que ele explode de ciúme, né? E ele tenta saber com o quê? É uma mistura de tudo. Pelo fato dela ter saído com o Vicente, pelo fato da carta ainda atormentar ele bastante, tá? Só que quando ele tá só, quando ela tá só, assim, né? Que ele já aproveitou essa ideia dos ciúmes, do passeio, e ele já emenda logo na carta, né? Ele não pergunta diretamente da carta, mas ele pergunta pra ela logo do supetão: você tá apaixonada por alguém? Ele pergunta se ela ama alguém, né? E ele vai ficar surpreso com a resposta da irmã, que a gente vai perceber aqui no capítulo 9, né? Ela disse que ama sim alguém. A resposta dele foi essa, que ela ama ele, e ela ama muito. O Estácio fica surpreso. Só que nesse momento, Mendonça chega e é a hora que a Helena resolve dar aquela sumida básica, né? Aquela saída estratégica. O Mendonça chegou de repente para visitá-los. Todo mundo, o Estácio fica felicíssimo com a visita do amigo, porque eles são muito amigos e são parecidos fisicamente, só que como eu disse pra vocês, personalidades totalmente diferentes, tá? E nessa visita, o Mendonça divertiu todo mundo, né? Ele pergunta da Eugênia, Estácio responde que tá tudo bem, tá quase tudo pronto. Aí o Mendonça fala pro Casório, não, né? Tipo, ele ainda não sabe, né? Mas vai ser dessa forma, né? Aí o Estácio, na hora que o Mendonça vai embora, corre pra conversar com a irmã, porque ele tá intrigado em ter resposta. Parece que ela ama quem? Só que aí a Helena não é boba nem nada, já tinha se trancado no quarto e ia ter que esperar uma noite inteira para poder falar com a irmã a respeito desse assunto, né? Só que assim, ela vai evitar ele por dias. E ele vai insistir, vai ter uma hora lá que eles têm até uma discussão. Ela não fala em nenhum momento porque ela tá apaixonada, mas a insistência dele é tanta, e tem horas que ele é bruto, que ele acaba, eles acabam brigando. Mas depois, ao mesmo tempo que ele é bruto, ele percebe que e ele é homem suficiente, bom o suficiente para pedir desculpa, tá? E ao que pede, aí as coisas voltam ao normal, entre aspas, e ela começa a agir normalmente, com jovialidade, com carinho e assim por diante, tá? O Mendonça, com essa volta dele de Paris, agita todo mundo, né? Tanto que, graças a ele, o Estácio começa a ter uma vidinha um pouco mais agitada. Vocês vão ver aí no próximo capítulo. No capítulo 11, a dona Úrsula resolve receber algumas pessoas em casa e faz muitos anos que ela não fazia isso. Então, tanto ela como a Helena estão animadas com essa ideia de receber visitas e tal. Então, estão se preparando. Há um determinado momento do capítulo que o Estácio vai ganhar um presente da irmã, né? Que é um desenho que ela fez com a reprodução da cavalgada que eles fizeram, e ele fica felicíssimo, assim, extasiado. Beija o papel, beija a irmã, fica felicíssimo e resolve fazer uma cavalgada, fazer esse percurso novamente, o percurso do desenho, o percurso que eles fizeram lá naquela primeira caminhada, na cavalgada, e ele resolve ir e encontra um cara naquela casa, um filósofo lá, e ele tem uma conversa com o rapaz. Leiam o capítulo para vocês saberem. Eu vou parar por aqui, tá? Como vocês sabem, eu sempre faço um questionário para vocês, como de fato vai acontecer. Eu vou continuar lendo com vocês os capítulos, os próximos, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, até o 16, tá? Nós vamos ler juntos e vai ser do mesmo jeito, tá? A ideia é que nós consigamos ler esses livros juntos, tá? Obviamente, vou cobrar alguma atividade para vocês. Já estou, né? Toda vez que a gente lê os capítulos, eu já monto o questionário para vocês. Eu espero que vocês estejam apreciando. Leiam o livro. Vai haver um momento de um teste específico só para ele. Então, leiam. Mas leiam não pensando nessa questão de teste, né? Porque a ideia nem é essa, na verdade. A ideia é que vocês apreciem a leitura, né? Para uns vai ser chato, obviamente, porque não tem esse hábito. Mas a gente só cria o hábito se fizer, tá? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem.